Mais uma vez, boa tarde para todo mundo, que bom que você está aqui. Está vindo pela primeira vez, meu nome é Wesley, seja muito bem-vindo, tá bom? Como eu falei, mês de férias, né? Muita gente viajando e a gente teve vamos passar a semana nossa em revista aí, vai? Nossa semana foi a mais fria do ano, né? Foi pela primeira vez no ano que fez frio para valer mesmo. A gente acompanhou aí pela televisão aquele resgate dos meninos lá da Tailândia, que foi um negócio assim bem impressionante, né? E o mundo inteiro estava orando por esse resgate e eu fiquei muito feliz que tudo deu certo. Durante algumas semanas a gente tem anunciado aqui a questão do programa de amanhã à noite, do cantor Jefferson Pilar, que vai estar aqui conosco. E na semana passada eu falei para você, olha, compre o seu ingresso, corra, né? A gente tem um tamanho reduzido aqui, uma oferta pequena de lugares e tal, então reserve o seu lugar. E muitos de vocês fizeram isso, queria agradecer a vocês, né? E a gente já no meio da semana praticamente esgotou todos os ingressos. Aí você me pergunta assim, nossa, eu quero vir muito, tal, não pude fazer isso durante a semana, será que tem algum lugar? Não tem, tá bom? Infelizmente não dá. Eu vou vir aqui amanhã, de repente rola um jeitinho e tal, eu vou falar para você que acompanhe pela internet, né? O Edu vai transmitir, né, Edu? Então, ok. Então você fica aí em casa, assiste, porque felizmente nesse caso a gente conseguiu reservar todos os ingressos com antecedência, enfim, todo mundo adquiriu o seu ingresso, então quem não conseguiu, a gente tem até fila de espera, para você ter noção. Enfim, então foi muito bom. Então no próximo encontro a gente já logo vai divulgar, estamos tentando aí acertar os últimos detalhes com a próxima pessoa que vai fazer o encontro você já faz a sua reserva com antecedência para estar aqui com a gente, tá bom? Então, amanhã, você que tem seu ingresso, amanhã às 19 horas a gente se encontra aqui, eu estou muito feliz que você vai vir, tá bom? Hoje a gente encerra a nossa série de 4 capítulos sobre aquelas pessoas. E se você está chegando hoje nessa série pela primeira vez, você saiba que aquelas pessoas são aquelas pessoas lá que a gente sempre se refere a ela. Sabe aquela pessoa lá? Aquela pessoa que te esgota, aquela pessoa que te cansa, aquela pessoa que te dá dor de cabeça. É sobre essas pessoas que a gente está falando, né? A gente falou sobre as pessoas manipuladoras, a gente falou sobre as pessoas que sempre têm uma carência emotiva, né? A gente falou sobre elas, falou sobre as pessoas que hipócritas, né? E hoje a gente vai falar sobre as pessoas críticas, né? Pessoas que criticam tudo aquilo que nós fazemos, né? Todos nós lidamos, ou pouco ou muito, com aquelas pessoas que são críticas. Eu quero ver, assim como eu fiz toda semana, eu quero que você faça comigo aqui uma experiência. Levante a mão, você que lida com pessoas críticas sempre. Você tem pessoa crítica perto de você sempre, ok. E se você aí está quietinho do seu lado, falando assim, eu odeio quando ele faz essas perguntas toda semana e fica pedindo para levantar a mão, eu não sei que tanta pergunta ele tem que fazer, pedir para levantar a mão e não sei o quê. Se você está reclamando aí, é de você que a gente vai falar hoje, tá bom? Nós estamos falando sobre você, essas pessoas críticas. E essa é uma questão que pode ser muito dolorosa para nós, mas tem sido assim desde que o mundo é mundo, desde o início dos tempos. Há muitos exemplos na Escritura daquelas pessoas que eram excessivamente críticos. Só para você acompanhar aí, eu coloquei no seu guia de mensagem, não vou ler na Bíblia, mas eu só deixei aí para você 3 histórias, exemplos diferentes que pode você ver um grupo criticando o outro. Na verdade, se você casou com alguém que a sua família não gostou, então Moisés e você têm algo em comum. Lá em Números, no capítulo 12, você pode ver o irmão de Moisés, Arão, e a sua irmã, Miriam, criticando Moisés porque havia casado com uma mulher etíope. Se a gente corre lá para o Novo Testamento,
A gente vai ver um monte de gente criticando o apóstolo Paulo por não ser um orador muito bom. Na verdade, a gente não sabe ao certo se Paulo era de fato um orador ruim ou se ele era bom. Mas o que a gente sabe é que Paulo não era conciso. Ele falava, não conseguia ser conciso. Porque se você for lá em Atos 20, certa vez a Bíblia diz que ele falou até a meia-noite. E ele não parava de pregar. E aí um pobre garoto que chamava Eutico estava lá ouvindo a mensagem de Paulo, sentado numa janela. E ele ficou tão entediado que ele caiu da janela e morreu. Está na Bíblia aí, depois você vai lá em Atos 20, tá? Isso foi por conta do tempo que Paulo estava falando. E aí aconteceu que Paulo teve que parar e ir lá embaixo, onde o rapaz tinha caído e morrido. Pelo poder de Deus, ele ressuscitou aquele menino. E adivinha só, ele subiu, voltou a falar, e a Bíblia diz que continuou falando até a alvorada, né? Até o sol nascer. Enfim. Agora, se você não gosta do jeito que eu falo, eu vou te dizer uma coisa. Pelo menos eu nunca coloquei alguém para dormir que caiu de uma janela, tá bom? Porque para dormir eu sei que de vez em quando um ou outro aí dá um cochilo, mas que tenha morrido, não. Então eu estou melhor que Paulo. Até mesmo Jesus, queridos, que foi perfeito em todos os sentidos, sem pecado, ele foi criticado o tempo todo. Ele foi muitas vezes criticado por comer com pecadores, por curar no sábado e assim por diante. Então a realidade que nós temos que entender é que seremos criticados. A gente vai conviver com a crítica. Eu me lembro de uma polêmica uma vez, fazendo essa mensagem, eu lembrei dessa polêmica, eu fui pesquisar no Google quando tinha acontecido, e já faz tempo, foi no ano de 2000. E era sobre o atacante Ronaldo. Ele, na época, ele jogava na Internacional de Milão, lá na Itália, e aí ele comprou uma Ferrari aqui no Brasil. E isso virou manchete nos jornais, enfim. Dias depois ele apareceu no Fantástico andando de Ferrari, deu carona para a repórter Glória Maria, fizeram uma reportagem sobre o Ronaldo dando voltas no Rio com a sua Ferrari vermelha. Só que aquele episódio foi encarado por muita gente como um ato de ostentação e arrogância, né? Um país pobre, enfim, o cara ostentando um carro daquele que valia milhões, enfim. E por ser criticado, por chamar tanta atenção desse carro, o Ronaldo vendeu o carro e começou a andar com um New Beetle, um Fusca, né? Esse Fusca mais moderninho e tal. Ele comprou um carro. E adivinhe, ele foi acusado de que está fazendo média, passar por uma pessoa comum, quando de fato ele era um astro, né? E eu lembro dele comentar, poxa, se anda com um carro caro é arrogante, se anda com um carro barato é avarento ou está fazendo média. Então, queridos, a realidade é essa. A gente vai ser criticado de um jeito ou de outro, tá? Diga aí pro seu amigo do lado, eu vou ser criticado. Nós seremos criticados, tá bom? Isso é uma parte da vida. A vida é assim, infelizmente. Eu não sei quem é que te critica mais. Podem ser os amigos com que você trabalha. Ah, você é cristão, então você é meio santinho, e não sei o quê. É por isso que você não vai na festa com a gente. Que coisa é essa? Fanático. Podem ser os membros da família que dizem, eu não posso acreditar a maneira como você gasta o seu dinheiro. Ele está reclamando de você. Eu não posso acreditar na maneira que você cria seus filhos. Eu nunca faria dessa forma. Eu não posso acreditar no caminho que você escolheu para a sua vida. Em que parte da sua vida você decidiu para a sua vida estar assim, enfim. Uma outra coisa que eu percebi também é que mulheres às vezes são mais criticadas que homens, né? Porque às vezes as mulheres que tentam conjugar a carreira de mãe com a carreira profissional são muito criticadas, né? Se você é dona de casa, as mães que trabalham falam assim, mas você não faz nada da sua vida? Já as mães que trabalham, né? E as donas de casa falam assim, você não ama seus filhos? Só pensa na carreira? Né?
E aquelas que não têm filho, as duas, ó, trabalha que não trabalha, reclamam da que não tem filho e falam assim: você não quis ter filho? É egoísta? Enfim. Mulheres às vezes convivem com mais crítica do que nós homens. É uma percepção minha, tá? Às vezes as pessoas também têm casamentos muito dolorosos, né? Tem um cônjuge que critica tudo, né? Não gosta da maneira como você mastiga, não gosta da roupa que você veste, da maneira como você fala. Chega pra você e fala assim: amor, tá comendo bem, né? Suas calças já não servem mais, ganhou peso. Ou sempre criticando o seu passado. Você já sabe, aquele evento aconteceu já há mais de 20 anos, só que a outra pessoa não esquece. E ainda está criticando você por conta do seu passado. Às vezes cristãos podem ser muito críticos com outros cristãos. Eu não acredito que você lê essa versão da Bíblia. Essa não é a versão correta, essa tradução. Você devia fazer o seu ano bíblico, mas com outra versão. Como assim? Você está em essa idade e ainda não casou? Se você tivesse mais fé, estava casado que nem eu. Aí você para e pensa assim: ainda bem que eu não tenho a mesma fé que ele, porque eu jamais ia casar com uma pessoa como a pessoa com que ele casou. Mas só pensa, tá? Nunca fale isso para alguém, tá bom? Só pense, você é piedoso, não para falar isso na cara de alguém. Mas enfim, especialmente quando a crítica ela vem de alguém que a gente ama, a crítica ela rasga o nosso coração. Ela nos machuca. Como é que a gente lida com essas críticas injustas, inválidas, que nos machucam? Agora, só que antes de falar sobre como lidar com os críticos, como lidar com as críticas injustas, eu preciso fazer uma ressalva. Eu acho que seria um grande erro ignorar o valor de uma crítica construtiva. Porque a gente pode aprender muito mesmo, muito, com pessoas que se preocupam conosco e querem falar a verdade com amor. Então, escreva aí no seu guia de mensagem a primeira coisa: nunca ignore o valor de uma crítica construtiva. Nunca ignore o valor de uma crítica construtiva. Eu não quero passar a mensagem de hoje sem fazer uma ressalva muito grande sobre isso. Na verdade, a Escritura diz lá em Provérbios, a Bíblia diz em Provérbios 15 o seguinte: se você ouvir uma crítica construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Se você rejeitar críticas, você só prejudica a si mesmo. Uma das coisas mais valiosas que você pode fazer como líder, como pai, como mãe, como cristão, como estudante, como empregado, é ansiar por retornos positivos. Retornos úteis, críticas construtivas. Eu lembro quando a gente começou o encontro aqui, já há mais de 6 anos, caminhando para 7, eu e o Sabino, a gente tinha um acordo aqui. Para quem não conhece o Sabino, é um outro rapaz que a gente se reveza aqui para falar as mensagens também. A gente tinha um acordo que vige até hoje, vai. Quando um falava, o outro prestava atenção, e aí quando terminava a mensagem, quem falou chegava para o outro, ansiando um retorno útil. E aí, como foi a mensagem? Falei num tempo adequado, a mensagem foi relevante, falei demais, o tema foi interessante, enfim. E aí outra pessoa estava lá com os apontamentos, as críticas, enfim, tudo com o objetivo de melhorar e crescer um pouco mais. A gente anseia, e isso acontece até hoje quando nós dois estamos aqui. Sempre existe esse: olha, e aí, me dá um feedback, o que você achou, tal, né? Até mesmo quando a gente decidiu começar a gravar e transmitir as mensagens aqui, e aliás, se você perdeu algum tema dessa mensagem, por favor, vá lá no nosso canal no YouTube e assista as mensagens anteriores, tá? Eu sei que algumas pessoas me procuraram aqui durante essas 4 semanas e falaram assim: olha, que pena que fulano não estava aqui para ouvir a mensagem X. Então, ok, se fulano que você pensou não estava, faça um favor, vá lá no YouTube, de preferência no YouTube, que os vídeos estão bem editados, pegue lá o vídeo, o link e mande para essa pessoa, não tem problema, tá bom? E quando a gente decidiu começar a transmitir as mensagens aqui, o Edu,
Vicentini, que está atrás da câmera lá, ele também faz as edições. O coitado escuta 2 vezes o que eu falo. Aí ele chegou para mim um dia e falou assim, ó, preciso fazer uma observação sobre as suas mensagens. Você está com um vício aí e você está falando muito né. E aí eu me assisti e falei, verdade, né? Tava falando mesmo. E nas mensagens seguintes eu me policiei para não falar tanto né? Não é verdade, Edu? Então, isso é tão importante o que eu estou dizendo, porque a gente precisa e necessita desses retornos úteis, dessas críticas. Por exemplo, num casamento, quando seu esposo ou sua esposa que te ama oferece para você um retorno amoroso e construtivo. Quando o seu chefe, quando seus colegas de trabalho te orientam como você pode ser mais produtivo. Quando seus filhos chegam para você e falam, mãe, você está gritando o tempo todo comigo. Talvez você pare para reparar e de fato você esteja gritando o tempo todo. Retorno construtivo pode ser mudança de vida. No resto do nosso tempo agora, queridos, eu quero falar mais sobre as críticas injustas, mas seria totalmente inadequado omitir o valor de uma crítica construtiva. E hoje nós vamos fazer 3 orações. Vamos falar sobre 3 orações, porque nessa série a gente tem feito isso todo sábado. Porque você sabe, para lidarmos com aquelas pessoas, a gente precisa ser guiado pela vontade de Deus, pela orientação do Espírito de Deus. Então, hoje mais uma vez eu quero sugerir para você 3 orações para a gente aprender a lidar com aquelas pessoas críticas, com as críticas injustas. E a primeira oração eu quero que você anote no seu guia de mensagem para você não esquecer. É a seguinte: Deus, me ajude a saber quando responder às críticas. Quando responder às críticas. Repara que eu não disse reagir, porque normalmente é o que a gente faz. Nós ficamos chateados e a gente reage. Quem é você para falar assim comigo e estar me criticando? E nós saímos bravos e vamos lá no Facebook. Eu não posso acreditar como são críticas aquelas pessoas. E eu vou dar a dica aqui para você, tá? Não tente resolver os seus problemas particulares em um fórum público, tá bom? Não resolva os seus problemas com indireta no Instagram, com um textão no Facebook ou saindo do grupo do WhatsApp da família. Isso não resolve, tá bom? O que precisamos aprender é orar para saber quando responder. E se é que nós devemos responder, porque nem sempre nós devemos responder às críticas. O que fazemos é que, às vezes, respondemos quando Deus nos leva a responder. Há algumas críticas que a gente simplesmente precisa ignorar, não responder. Há outros momentos, portanto, entretanto, que a gente deve explicar, que uma explicação traria compreensão e poderia desconstruir uma crítica injusta. Se a gente for na Bíblia, a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, um cara chamado Gideão. Gideão ele teve que tratar com um povo chamado, com uma galera que a Bíblia identifica como efraimitas, ou da tribo de Efraim, né? Deixa eu contar a história para vocês. Vamos ler o texto. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? E a Bíblia continua: eles estavam indignados e o criticavam. Em outras traduções diz que eles estavam muito bravos, estavam com raiva, enfim, estavam criticando Gideão. E a Bíblia diz que Gideão respondeu. Ele para o texto aqui, segura, não, depois a gente continua. Gideão respondeu. Basicamente o que estava acontecendo aqui era o seguinte, eu vou contar para você. Gideão havia escolhido dentre o exército de milhares de pessoas apenas 300. Foi com a orientação de Deus, ele escolheu só 300 dos melhores, você vai para a guerra contra o povo de Midian, ou os midianitas, que era o inimigo do povo de Deus. Né? E aí,
por intervenção divina, aqueles 300 estavam ganhando a guerra, matando todo mundo do exército de Midian. Só que os 2 líderes do exército inimigo fugiram. E aí Gideão pediu para que os efraimitas, a tribo de Efraim, fosse e capturasse esses fugitivos do exército de Midian. E aí os efraimitas ficaram bravos e falaram assim: como é que na hora de começar a guerra, melhor hora da batalha, você não chama? Depois que a batalha vocês já estão todos vitoriosos, vocês querem que a gente saia correndo atrás dos inimigos. Começaram a espalhar essa crítica. Bravos mesmo com Gideão. E aí Gideão respondeu. E aí vamos ver qual foi. E Gideão respondeu. Ele falou o seguinte. Pode deixar o texto na tela, a gente já diz. A resposta de Gideão foi o seguinte: cara, vocês ficaram com a melhor parte. Vocês foram responsáveis por capturar os líderes da batalha. Olha o que Deus fez através de vocês. E depois da resposta de Gideão, a gente encontra na tela aí. Depois de ouvir sua resposta, eles se acalmaram e não protestaram mais. Às vezes, queridos, quando a gente dá uma resposta para uma crítica, e essa resposta vem dirigida pelo Espírito, ela infirma ou ela desconstrói a crítica injusta. E você pode ser levado por Deus a fazer isso em momentos diferentes. Como muitos de vocês sabem, eu sou funcionário público, já há bastante tempo. E anualmente a gente passa por uma avaliação de desempenho, com o nosso superior hierárquico, com o setor de gestão de pessoas, enfim. E as primeiras avaliações, nos 3 primeiros anos, são as avaliações mais importantes, porque elas dependem, chama-se o estágio probatório, né? Essas avaliações que vão determinar se nós vamos ter ou não ter a estabilidade no futuro. Enfim. E chegou o tempo da minha primeira avaliação, e aí eu tomei ciência da avaliação das notas que a minha chefe tinha me dado. Né? E aí eu começo lá, são muitos quesitos, mas está lá, capacidade de trabalhar em grupo, 10. Proatividade, 10. Pontualidade, 10. Não tem faltado, 10. Realiza todas as tarefas quando são solicitadas, 10. Zelo com o patrimônio público, com os bens do órgão, enfim, zelo com o patrimônio público, 8. Fiquei encanado com esse 8, né? Eu dei 10 em tudo, trocentos quesitos, mais 8 em zelo contra o patrimônio público. Eu falei, mas eu não levo caneta do escritório para casa, não colo o chiclete debaixo da mesa, não rabisco a minha mesa, não ponho o pé em cima da mesa, mas que nota é essa? Né? Embora, em vez de me concentrar em todos os 10 que eu tinha tirado, fui embora encafifado com essa nota 8. Eu falei, não, eu preciso responder isso, ou ao menos querer entender o que minha chefe viu para me dar uma nota 8 nesse ponto. Né? E aí no outro dia, eu fui tentar elucidar a questão, cheguei para minha chefe e falei assim, eu queria agradecer, eu tomei ciência da minha avaliação, e queria agradecer a gentileza de você ter me avaliado tão bem, com todas as notas e não sei o que e tal. Mas eu não pude deixar de observar que você me deu uma nota 8 com relação ao zelo contra o patrimônio público. E eu revisitei todo o meu comportamento até aqui. Eu não sei em que aspecto eu possa ter merecido uma nota inferior à nota máxima, porque, enfim, eu expliquei, eu não faço... Né? E a minha chefe riu e falou assim, na verdade, para parecer que eu fui rigorosa na avaliação, eu escolhi um item aleatório e dei uma nota mais baixa, mas você não fez nada, fica tranquilo. Porque, na verdade, ninguém é 10 em tudo, né? Não gostei muito não, mas enfim, eu entendi que não era uma crítica verdadeira, era apenas um método que ela tinha para avaliar. Enfim. E às vezes é assim.
Quando você responde muitas vezes para entender a razão pela qual você está sendo criticado. E o contrário também é verdadeiro. Pode ser que quando você responde uma crítica, como Gideão fez, você traga compreensão para a pessoa que está te criticando. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Quando a gente estava fazendo essa configuração do encontro aqui há uns anos atrás, uma pessoa bem influente na igreja, e aí eu digo na organização da igreja, olhou e falou assim: eu nunca na vida vi uma igreja que tem mesa. Por que é que vocês estão pondo mesa lá? E essa crítica estava acontecendo lá. Eu lembro que foi eu e o Jorjão explicar por que tem mesa no encontro. Assim, olha, as nossas mensagens são sempre interativas, as pessoas anotam, justamente para não parecer um contexto de uma igreja tradicional, porque, enfim, a gente quer atrair pessoas que não gostam de igreja. Enfim, explicamos. Trouxemos compreensão para quem criticava e nunca mais essas críticas apareceram. Algumas pessoas vão dizer para você: por que é que você educa os seus filhos assim? Você vai chegar e falar: olha, eu educo eles assim por isso, por isso, por isso. Por que que você dirige esse carro velho até hoje? Eu dirijo esse meu carro velho, aqui está o porquê. Explicação pode trazer compreensão e infirmar, desconstruir uma crítica, e de repente você está sendo criticado, uma crítica injusta, tá bom? Então, ore para Deus dar discernimento a você quando você responder. Deus, me ajude a entender, a saber quando responder a críticas injustas. Essa é a primeira oração. E a segunda oração, eu quero que você anote aí, Deus, me ajude a saber quando descartar a crítica inválida. Deixe-me dizer outra vez, tá? Se 12 pessoas, se 15 pessoas dizem a mesma coisa para você, provavelmente essa crítica que estão fazendo para você é uma crítica construtiva, tá bom? E você deve ouvir. Mas se duas pessoas, uma ou duas pessoas que não te conhecem muito bem, não conhecem todo o contexto da sua vida, ou se é uma pessoa negativa que não faz nada de positivo desde que você se entende por gente, ela só sabe criticar todo mundo, e ela está falando de você, então meu conselho pode ser que isso seja uma crítica injusta, e você tem que aprender a descartar essa crítica. Na verdade, isso foi o que Jesus fez. Eu gosto como o Pedro ele resume, ele faz um sumário da vida de Cristo quando Cristo estava para ser crucificado. E Pedro descreve dessa forma: quando Jesus foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Muitas vezes a gente leva as críticas para o lado pessoal. E a gente se abate por elas. A gente fica triste, fica magoado, fica chateado, a gente perde o apetite, parece que a semana acabou, parece que a vida não tem mais graça, e a gente fica abatido. E acontece isso porque nós estamos elevando a opinião das pessoas acima da opinião de Deus. Nós estamos pegando a opinião das pessoas. Será que elas gostam de mim? Será que elas me entendem? O que eles estão pensando de mim? Eu quero que todo mundo goste de mim. Ouça, não é todo mundo que vai gostar de você. Você não pode agradar todo mundo. Mas aqui está a boa notícia, você pode agradar a Deus. Então, quando você receber em sua mente, e você perceber que você pode agradar a Deus, e você se conformar que não pode agradar a todo mundo, isso vai trazer para você libertação. Você vai deixar de ser um prisioneiro da opinião das pessoas. Em vez de viver para a multidão, para tentar agradar a multidão que você não pode agradar, em vez de você tentar viver assim, você pode viver para uma vida. Ou melhor, você pode viver para agradar um alguém só. Um alguém só que pode te ajudar.
Isso é libertador, porque muitos de nós estamos presos, querendo ter popularidade, querendo ser aceito por todo mundo, querendo ser unanimidade. Amigo, você não vai ser unanimidade em lugar nenhum. Você não vai agradar todo mundo e você vai ser criticado de um jeito ou de outro. E aqui está o problema. Se você é muito sensível a críticas, mais uma vez, você está elevando opiniões dos outros mais do que a opinião de Deus sobre você. Quando você se torna obcecado pela opinião das outras pessoas, por aquilo que as pessoas pensam como você é pessoa obcecado, você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. Vou repetir. Tornar-se obcecado com o que as pessoas pensam sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. E o que Deus pensa sobre você? Você é filho dele. Que você é valioso a ponto de ele morrer por você. Deus, me ajude a aprender a descartar as críticas inválidas e ficar acima disso. Você já ouviu aquela expressão, o que vem de baixo não me atinge? Aí, na época da escola, a gente brincava, né? Senta no formigueiro então, né? Mas ok, vamos se concentrar nessa, o que vem de baixo não me atinge. Eu não sei quantos de vocês gostam de viajar de avião. Eu gosto e gosto de ficar olhando na janela. Mas o problema é que quase nunca eu viajo na janela, né? Porque, enfim, o espaço do assento é muito curto para as minhas pernas, então eu tenho que viajar no corredor para roubar um espacinho do corredor para as minhas pernas. Mas, quando eu viajo na janela, eu gosto de ficar olhando para fora. Eu acho barato, é interessante à medida que o avião sobe, tudo vai ficando pequeno e eu vou tentando identificar a paisagem, o relevo, enfim. E pensando sobre essa questão das críticas, eu gosto de pensar o seguinte, que à medida que nós vamos subindo, as coisas vão ficando pequenas embaixo, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, as críticas inválidas e injustas, elas estão ficando cada vez menores, cada vez menos significantes para nós, cada vez com menos potencial de nos atingir e de nos abalar. Toda vez que você estiver recebendo críticas injustas, lembre-se do avião. Quanto mais próximo você chega de Deus, menos as críticas te incomodam. Quando eu fazia o ensino médio, eu tinha uma amiga na sala que ela queria ser freira. Freira. Imagina, uma garota de classe média, estudando num bom colégio, era muito bonita, com todas as oportunidades para frente que a gente imagina que são as ideais, né? Escolher carreira, formar família, enfim. E ela tinha decidido ser freira. Ela fazia visitas regulares ao convento, a família dela apoiava a decisão dela e ela estava na contramão de tudo aquilo que a gente entendia. E, meu Deus, logo você vai estar na idade de sair pelo mundo, viajando, enfim, as oportunidades, ela tinha condições financeiras. E por a gente não saber muito bem como reagir àquela situação que estava na contramão do mundo, a gente criticava a menina, né? Para não dizer que a gente zombava da cara dela. Mas o mais interessante de tudo e que ficou marcado comigo, para mim, para sempre, é que ela encarava tudo aquilo com uma certa naturalidade. Parece que as críticas nunca chegavam nela. Parece que ela estava acima de tudo aquilo. Ela não se incomodava com aquilo. Ela não respondia às críticas que recebia e encarava com naturalidade, como se estivesse preparada para receber aquele tipo de gozação. E a mesma coisa a gente pode puxar para nós, né? Porque eu garanto para você, se você andar na contramão do mundo, ou se você quiser fazer a diferença nessa vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, eu prometo para você que você vai ser criticado. Na verdade, quanto mais eficaz você se torna, quanto melhor você é no trabalho,
quanto melhor líder você é, quanto mais impactante para o reino de Deus você trabalha para isso, mais criticado você será. Essa é a natureza do inimigo de Deus. Quando você se destaca em alguma coisa, ele trabalha para que você seja mais criticado e que você desanime por isso. Então, é por essa razão que você precisa aprender a ignorar, a livrar-se, subir acima de qualquer crítica injusta que você encontre pelo caminho. O apóstolo Paulo disse o seguinte: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Pode passar, Renato. Não? Ok. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Ok. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Se você não sabe, eu vou te falar. Você precisa saber. Deus chamou você e te equipou com talentos, dons e demais recursos para fazer a diferença nesse mundo. Você não é apenas uma mãe que fica em casa, uma dona de casa. Você não é apenas alguém que trabalha em um banco. Você não é apenas alguém que dá aula. Você é um filho de Deus com um chamado divino, com dons para fazer a diferença. Você é representante dele em todos os lugares que você vai. Você não pode deixar alguém que não entende o que você faz, alguém que tem problemas mal resolvidos com ela mesma, algumas pessoas inseguras, orgulhosas que te critiquem e com a crítica delas tirar você do foco da sua missão. Você não pode deixar que isso aconteça. Você está acima disso. Você precisa descartar as críticas inválidas. Você está acima disso. Acima disso. Eu preferia ter 1 milhão de pessoas me criticando por aquilo que eu faço, pela diferença que eu estou fazendo na vida de outras pessoas, em prol do reino de Deus, do que não fazer nada e não ter ninguém me criticando. Estamos acima disso. Deus me ajude a entender quando devo ignorar as críticas inválidas, injustas. Você não está vivendo para a aprovação das pessoas. Você está vivendo para a aprovação de Deus. E agora vem a oração mais importante da tarde. Você já deve estar se esperando por ela, né? Anote no seu guia de mensagem aí. Deus, me ajude a superar a minha própria natureza crítica. A superar a minha própria natureza crítica. Se você está aqui com a gente todas as semanas, você já devia estar esperando essa oração, né? Por quê? Porque somos todos o quê? Aquelas pessoas. E somos todos críticos também. Uma vez ou outra, a gente é essa pessoa. Eu queria ler com vocês o texto de Provérbios 12:18. Diz assim: há palavras que ferem como a espada. Aí eu abri um colchete aí no seu guia de mensagem para ver. Algumas pessoas simplesmente jogam outras para baixo. São dolorosas as suas palavras e afiadas e machucam. Mas aí Salomão continua: mas a língua dos sábios traz a cura. Eu não sei muito sobre você. Eu conheço quase todo mundo aqui, mas eu não sei muito sobre você. Mas eu vou dizer, eu sou uma dessas pessoas críticas. Essa é a minha natureza. E lá vou eu queimar o meu filme um pouquinho mais, né? Nessa série aí eu consegui queimar meu filme bem legal. Eu já falei que eu sou manipulador, hipócrita, né? Semana passada. Eu vou contar um episódio da minha vida que eu machuquei alguém com a minha crítica. Antes de conhecer a Érica, minha esposa, eu namorava uma outra garota. E ela também frequentava a igreja, assim como eu. E os jovens da igreja dela, juntamente com o pastor, conseguiram um espaço numa rádio FM aqui de São Paulo, de grande projeção, para apresentarem um programa religioso aos domingos pela manhã.
E ela e mais alguns amigos iam fazer a produção do programa, né? Como atender telefone, selecionar as músicas que iam ao vivo, interagir com os ouvintes, enfim. E ela estava toda empolgada com essa missão que tinha aparecido para ela. E esse evento, essa estreia daquele programa foi amplamente divulgada em outras igrejas e aguardada com muita expectativa. Isso aí era no ano de 99. Tá? E o programa foi um sucesso, o primeiro programa. Audiência enorme, muita gente ligando, pessoas interessadas em saber mais sobre Jesus, enfim. Pessoas dispostas a receberem estudos bíblicos, estava lá, tinha sido, vamos dizer assim, da perspectiva otimista, tinha sido um sucesso. Mas de outra perspectiva, o programa teve muitos erros de produção, ok? O que era compreensível, já que era um programa de estreia, muito nervosismo envolvido, ninguém que estava lá era profissional de rádio, a maior parte dos voluntários era tudo adolescente, pessoas novas, enfim e tal. E, da perspectiva de um crítico, o programa não tinha sido um sucesso. Ocorreram muitos erros, né? Ali pessoas não habilitadas para falar, né, com a eloquência. Acabou o programa, toca o meu celular e era ela. Com uma voz tão empolgada, mas tão empolgada que eu acho que eu nunca tinha ouvido ela falar daquele jeito comigo. Satisfeita, feliz com o trabalho que ela tinha feito. E aí, Wesley, ouviu o programa? Ouvi, gostou? Não, foi muito ruim. Honestamente, eu lembro de ter falado honestamente, eu achei muito, muito ruim. Naquele momento eu percebi que as minhas palavras entraram com uma faca afiada, né, como disse o texto, no peito dela, que ela não teve ar nem para responder. Eu lembro que a voz dela sumiu. Eu já garanto para você que não foi por isso que o namoro acabou, tá? Com um jeitinho, depois de algum tempo, eu consegui contornar essa situação. Enfim. Palavras que ferem, que machucam, né? Crítico. E todos nós somos essa pessoa em algum momento. E por isso que a gente deve orar pedindo a Deus para controlar a nossa natureza crítica. E isso deve ser um exercício contínuo. E por que a gente tem que controlar a nossa natureza crítica? Porque quando eu sou crítico, o que acontece? Isso revela a fraqueza que eu tenho e o orgulho que me domina. Quanto mais crítico eu sou, menor eu sou como pessoa. Porque quem está mandando é meu próprio orgulho. Eu estou certo, está todo mundo errado. Muitas vezes nós tentamos ferir as pessoas e colocá-las para baixo. Por quê? Simplesmente porque elas estão num patamar acima do nosso e a gente não gosta disso. O nosso orgulho, a nossa insegurança não aceitam isso. E a gente vê isso acontecer direto nos relacionamentos, especialmente no casamento. Ao invés de um ajudar o outro a crescer, não, está lá um sabotando o outro. Um colocando o outro para baixo para quê? Para tentar se sentir melhor. Para não se sentir inferior. Amigo, isso não é de Deus não, tá bom? E tem jeito. Se isso está acontecendo no seu casamento, a gente tem um ministério de casais aqui no encontro, com palestras periódicas, com encontro de casais, enfim. Mas isso não acontece só no casamento, mas também no casamento. E assim, queridos, quando eu me levanto acima de qualquer crítica, quando eu me coloco superior a isso, quando eu descarto qualquer crítica, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sei quem eu sou em Cristo, menos necessidade eu tenho de empurrar os outros para baixo.
Eu quero ser caracterizado por observações que elevam as pessoas, não que cortam, que ferem, que machucam. Eu quero amar as pessoas ao invés de derrubá-las. Eu quero que as minhas palavras sejam sábias e tragam a cura. A crítica, queridos, nunca muda o mundo. Se você quiser anotar isso, pode anotar. A crítica nunca muda o mundo. Você não vai fazer o seu marido ou sua esposa melhor criticando ele ou ela. Corte isso. Você não vai fazer os seus filhos se tornarem mais obedientes criticando eles e colocando eles para baixo. Isso não funciona. Você os ama, não os derruba. O quão mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero levantar as outras pessoas, e mais eu quero incentivar, e mais eu quero dizer coisas boas, e mais eu quero amar, ao invés de criticar tudo. Deus, me ajude a saber quando responder às críticas. Nem sempre eu tenho que responder, mas em algumas situações a resposta à crítica pode trazer alguma compreensão. Deus, me ajude a saber quando descartar a crítica inválida. Eu tenho que me aproximar de Deus. Cada vez que eu me aproximo de Deus, as críticas me incomodam menos. E principalmente, Deus me ajude a superar a minha própria natureza crítica. Que eu ame mais e critique menos. Posso orar por você? Pai querido, muito obrigado por ter estado conosco nessas últimas 4 semanas. E através de orações singelas, o Senhor nos ensinou a como lidar, a como ministrar com aquelas pessoas. E especialmente hoje, Senhor, nos ensinou a lidar com as críticas injustas. Que a Tua sabedoria mais uma vez repouse sobre nós e que possamos lidar com as críticas da melhor forma e também entender que nós somos críticos e que possamos, Senhor, controlar essa nossa natureza com o Teu poder no nosso coração. Que nós sejamos conhecidos por amar mais e criticar menos. Ajuda-nos, nos dê uma feliz semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença aí nessas 4 semanas da série. Fica aí o convite de estar com a gente na próxima semana, tá bom? A gente tem mais uma apresentação musical agora e temos um coffee break lá em cima para você contar como foi a semana, bater um papo, fazer amigos, enfim, tá bom? Fique mais um pouquinho aqui com a gente. Uma boa semana a todos.